A você, telespectador da TV Câmara, nosso muito boa tarde. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 29 de julho, pouco depois das 2 horas da tarde. Nós estamos começando mais uma edição do Clipe Eletrônico, um programa que você pode participar para discutir políticas públicas na cidade, para discutir problemas de saúde, água, transporte, enfim, problemas relacionados à cidade. Você pode mandar sua pergunta pelo 3396-4944, nosso Rômulo Speca Apostos, para receber a sua pergunta, 3396-4944, ou pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, tudo junto e sem acento, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Eu tenho o prazer de receber o vereador Ricardo Yang, do PPS. Tudo bem, vereador? Grande prazer estar aqui no seu programa, Wagner. É um prazer recebê-lo mais uma vez. E o vereador Reis, do PT. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Wagner. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Yang. Boa tarde, os telespectadores da TV Câmara. A gente começa esse programa falando de algo que está em manchete em alguns dos principais jornais hoje, que é a recomendação, vereador Ricardo Yang, do Ministério Público Federal para que São Paulo formalize ou adote ou implante, use-se o verbo que for mais adequado, o racionamento de água agora. Vamos ver nessa breve contextualização com a narração do Thiago Murano. O Ministério Público Federal recomendou ao governador Geraldo Alckmin e à Sabesp o racionamento de água nas regiões atendidas pelo sistema Cantareira. Em nota, a Sabesp descarta a necessidade e alega que o racionamento prejudicaria grande parcela da população, sobretudo a mais carente, e diz que com as medidas já adotadas para a economia de água, o abastecimento está garantido até o ano que vem. O objetivo do Ministério Público Federal é evitar um colapso no conjunto de reservatórios que abastecem 45% da região metropolitana ou 10 milhões de pessoas. Um estudo de pesquisadores da Unicamp aponta que o volume do sistema Cantareira pode secar totalmente em menos de 100 dias. Desde 15 de maio, a Sabesp tem captado a água do chamado volume morto, ou seja, das camadas mais profundas dos reservatórios. A decisão de usar a água do volume morto, que o governo do estado chama de reserva técnica, divide a opinião de especialistas. Por outro lado, ambientalistas acreditam que a estiagem era uma oportunidade para um trabalho de educação ambiental mais amplo e que o governo não quis assumir este risco num ano eleitoral. O governador Geraldo Alckmin e a Sabesp têm 10 dias para informar as providências que serão tomadas em relação à recomendação. Tudo isso, vereador Ricardo Yang, o senhor que é um vereador comprometido com causas voltadas ao meio ambiente, tudo isso é parte de um enredo mais amplo que provoca, por exemplo, 15 mortes no Japão, efeito da onda de calor. Ou seja, nós estamos discutindo como um todo efeitos do El Niño, do aquecimento global, de uma estiagem sem precedentes. Desperdiçou-se a chance de dar um outro tratamento a essa questão da escassez de recursos hídricos agora? Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Ministério Público, porque antes tarde do que mais tarde, porque a situação não é grave, é trágica. Nós aqui em São Paulo não estamos vivendo o que algumas cidades do interior já estão vivendo, como a cidade de Itu, que está virtualmente sem água. Nós estamos vivendo uma situação clara, descrita, como um dos efeitos dramáticos das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo uma mudança extrema no regime climático, onde as chuvas ou caem em excesso ou não caem. Agora mesmo nós estamos vivendo essa estiagem aqui no Rio Grande do Sul, tivemos inundações. Então, o grande problema do governo do estado foi não ter considerado que nós estamos vivendo essa mudança e o governo precisaria se preparar para lidar com causas climáticas extremas. Já na Rio +20, isso foi discutido. Houve um painel, vereador Reis, onde essa questão foi discutida, onde a C40, que reúne as maiores cidades do mundo, discutiram como mitigar as consequências das mudanças climáticas, independentemente dos governos federais. E é isso que o governo do estado deveria fazer. Agora eu queria trazer, adicionalmente, uma outra reflexão. As cidades, eu já falei isso do seu programa algumas vezes, viraram uma espécie de buracos negros. Elas dissipam todos os serviços ambientais do seu entorno. E agora nós estamos tendo um exemplo claro disso. E a Sabesp, ela é uma empresa
que foi criada para estimular o consumo da água e não produzir água. Então, ela capta a água de outras bacias e vende essa água para a população de São Paulo. Ela não foi pensada no sentido de racionalizar o consumo da água e equilibrar a produção e o consumo. Hoje, o que acontece é que o consumo está muito acima da capacidade de produção das bacias e não é porque não chove não, Wagner. Eu acho que essa estiagem já mostra um problema que nós tínhamos, já estava aí. Nós consumimos mais água do que todos os mananciais e as bacias conseguem repor. A chuva é apenas um elemento regularizador desses reservatórios. Agora, depender da chuva numa situação de mudança climática, é claro, nós só podíamos estar enfrentando o que nós estamos enfrentando. Olha, muito interessante isso que o vereador Ricardo Yang, porque ele tocou no centro da questão, vereador Reis. Ou seja, há um descompasso matemático entre o volume de água que entra no reservatório e aquilo que se consome. Aquilo que se consome é mais do que aquilo que se gera. Ou seja, a conta é negativa. A grosso modo, vereador, é como se a receita fosse sistematicamente menor do que a despesa. Isso gera déficit. Como é que se equaliza esse problema? O Wagner, as palavras do meu colega, o vereador Ricardo Yang, são palavras sábias. Agora, o que eu vejo, né? Eu tenho andado muito na periferia, viu, vereador? E tem vazamento para todos os lados. Já há uma estimativa que se perdeu durante esse período uma cantareira. Quer dizer, se perdeu com vazamentos, com falta de manutenção, uma cantareira durante um ano. Ou seja, o que o Ministério Público está fazendo, ele está só pedindo para o governador oficializar o que já existe, que é um racionamento velado, que o governo não teve coragem de enfrentar, né, por conta desse ano eleitoral. E eu tenho certeza que, passado o mês de outubro, aí sim nós teremos a oficialização desse racionamento, porque não tem onde arrumar água, não tem onde conseguir água. Então há uma responsabilidade gritante com relação a essa questão que o Ministério Público está cobrando, que o governo faça. Olha, lá no Capão Redondo, onde eu conheço bem, nasci lá no Capão Redondo, conheço lá o Jardim São Bento, o Jardim Ângela, lá tem racionamento. Lá a água vai 1 ou 2 vezes por semana, tem lugar lá que está indo 1 vez por semana. Então já existe o racionamento. O que ele não está é oficializado. Então o Ministério Público está pedindo para o governo, olha, oficialize. Fale para a sociedade o que está acontecendo de fato, não esconda da sociedade, né, o que está acontecendo de fato. E por um outro lado, eu até passei um vídeo aqui na Câmara, uns dias atrás, que eu estive lá na Rua do Carvoeiro, vereador. Vossa Excelência deve ter assistido aquele monte de canos no chão, estourado, e a água correndo, água potável correndo, água da Sabesp, que as pessoas ligam clandestinamente naquela tubulação da Sabesp para a água chegar em suas casas. E eu passei aquele vídeo, porque eu fui lá, constatei aquilo, achei um absurdo, nós estamos com essa deficiência toda, com essa falta de água, e água correndo lá como se tivesse uma nascente, né, correndo água o tempo todo. E eu oficiei a Sabesp, falei, doutora Sabesp, solicito providências, porque eu estive no local. Aliás, a Sabesp, ela pelo Twitter, ela teve acesso ao vídeo, porque ela me respondeu também pelo Twitter. Eu estive no local, constatei a água fluindo, os canos estourados, aquilo ali não pode ficar daquela forma, e eu solicito uma providência. Qual a providência? A Sabesp lá colocar a tubulação que tem que ser colocada e fazer as ligações oficiais àquelas moradias, porque a Sabesp ela vende água. Ou seja, ela vende como mercadoria, conforme Vossa Excelência falou. Ela foi preparada para vender, é um mercado de água, né? Ela não está querendo saber muito se tem ou não, ela quer vender. Então ela vende a água. Aí eu oficiei e pedi. E para minha surpresa, a Sabesp mandou uma resposta dizendo que está previsto resolver esse problema em 2018. Olha, nós estamos em 2014. Ou seja, até 2018 aquela água vai ficar correndo lá? Essa semana eu tive em 3 pontos. Um na favela da Irondina, onde constatei lá um vazamento da Sabesp.
Onde fica a favela da Erundina, vereador? No Jardim Ibirapuera, Zona Sul, Jardim São Luís, né? Aliás, 219 residências teve que ser desocupadas por conta de canos da Sabesp que estourou e umedeceu todo o solo e as casas estavam caindo. Houve um solapamento, as casas estavam descendo, teve que a Defesa Civil lá interditar aquelas casas, tirar aquelas famílias, arrumar aluguel social. Olha o prejuízo que se dá para a cidade, essa questão da Sabesp. E aí eu estive lá esses dias e vi água correndo lá no meio de novo. Falei, poxa, mas não é possível isso. Aí falou, o pessoal da Sabesp veio, cavou, abriu o buraco e está aí. Lá na Maria Coelho de Aguiar, outro vazamento. Em questão de 1 quilômetro, eu constatei 8 vazamentos de água. Água potável, água que nós pagamos. É isso, vereador. É parte do que o vereador Ricardo Yang tem dito aqui recorrentemente. Aliás, não apenas o vereador Ricardo Yang, mas vereadores mais atentos à questão do meio ambiente. E aí eu não estou dizendo não que o senhor não seja, mas a verdade é que há dentro do Congresso, dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, vereadores que têm aí como prioridade a questão do meio ambiente. Mas o vereador Ricardo Yang, participando de programas aqui no primeiro semestre, dizia que não é catastrofismo, que a questão da água tem que ser encarada com responsabilidade. Está faltando, vereador, algum tipo de responsabilidade no sentido de se trabalhar a escassez de água por um prisma, não de racionamento, não ideológico, mas por um prisma de educação ambiental como pilar da sustentabilidade? Bom, Wagner, tem 3 aspectos que eu quero ressaltar nessa questão. Primeiro, que eu estou pasmo com o comportamento do governador. Eu estou pasmo porque espera-se de homens públicos coragem para liderar a população em momentos de crise. Não é possível se pensar num homem público sem coragem. E o que nós estamos vendo, e agora nós vimos pela reportagem, não só não há coragem para se enfrentar a questão, como a mentira, né? Ao dizer que o racionamento vai prejudicar a maior parte da população, o governo está mentindo, porque a maior parte da população já está sem água. Tem uma grande parte da população que já está em regime de racionamento. E a produção? Qual trabalho tem sido feito junto às indústrias e assim por diante? Então, não há só a coragem necessária para se adotar medidas preventivas de racionalização, de conscientização da população, como se está empurrando um problema gravíssimo com a barriga. E se o movimento do sem-teto tem dado algum trabalho para o prefeito, o governador vai ver o que pode vir a ser o movimento do sem-água. Nós vamos estar falando de milhões de pessoas se manifestando. Então, não há nenhum sentido em alegar que, em função da eleição, deva-se omitir em relação a questão tão grave assim. Ao contrário, exatamente por causa das eleições, que isso vai estar ainda mais em evidência e precisa ser resolvido. E agora, em relação à questão que você levantou, Wagner, o vereador Reis, que foi um grande companheiro nesse esforço, me ajudou muito, junto ao vereador Dalton Silvano, na aprovação da Lei de Educação Ambiental. E a coisa mais importante da Lei de Educação Ambiental é que ela não é apenas uma lei de educação ambiental nas escolas. É a Lei de Educação Ambiental em todas as instituições, as escolas, nas repartições públicas, nas empresas e assim por diante. E tanto a implantação da Lei dos Resíduos Sólidos, como toda e qualquer política ambiental, pressupõe o uso dessa Lei de Educação Ambiental. Bom, ela poderia ter sido usada agora, poderia estar sendo usada agora, para mobilizar a população em larga escala para discutir formas de racionalização do uso da água. Nós usamos, em média, 6 vezes mais água do que populações em cidades do tamanho das nossas em outros lugares do mundo. Nós somos muito perdulários com a água. Por quê, vereador? Porque, primeiro, ela era abundante. Segundo, para dizer que não cobra pela água, a Sabesp só cobra o serviço de esgoto. E as pessoas acham que a água é gratuita.
A água não é gratuita. Nenhum serviço ambiental é gratuito. Ele tem um custo, né? E nós nos tornamos perdulários. E, além disso, nunca tivemos uma educação sistemática nas escolas de racionalização do uso da água. Por exemplo, só a água que se desperdiça numa chuveirada normal de 5 minutos é suficiente para 1 ou 2 descargas, né? Existem várias formas de racionalização da água. Nós tivemos aqui uma líder, uma empreendedora social chamada Cláudia Visoni, dos hortelões urbanos, que fez uma experiência com a sua família e reduziu o uso de uma família de 4 pessoas para 7.000 litros de água durante o mês. E ela disse, olha, e nossa vida não foi abalada por causa disso. Então, é possível usarmos muito menos, mas nós precisamos saber como. E aí, a responsabilidade do governo é indiscutível. Bom, nós temos perguntas. Você que está nos assistindo, esse programa é ao vivo. Hoje, terça-feira, 29 de julho, agora 2 horas e 23 minutos em São Paulo. Vereador Reis, do PT, vereador Ricardo Yang, do PPS. Nós estamos discutindo temas, nós vamos já para outros temas, mas nós estamos discutindo temas relacionados à escassez de água na cidade de São Paulo e as medidas que estão sendo recomendadas, aquilo que pode atenuar esse problema. Você pode participar ligando para a TV Câmara 3396-4944, 3396-4944. Faça como fizeram o Adriano Luiz dos Santos, também o Walter Dias da Água Branca e também a Janaína Borges do bairro da Penha. Eu vou fazer essas 3 perguntas agora, colocar aqui na mesa para os vereadores. Participe, 3396-4944, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. O Adriano Luiz dos Santos, do bairro de Santana, manda uma pergunta genérica aos senhores. Quero saber como é que será a vida política da cidade agora que a vida volta ao normal. Ele está falando aí do efeito do fim da Copa, o que é que podemos esperar? E o Walter Dias da Água Branca pergunta, com as eleições, o que pode atrapalhar o planejamento do governo no sistema Cantareira? Essa pergunta é para ambos. E também para o vereador Reis, o que a prefeitura tem feito para diminuir os vazamentos na cidade de São Paulo, os vazamentos de água? O problema é apenas da Sabesp? Vereador, fazendo um pupurri aqui dessas 3, por onde é que a gente começa? Vou começar pela última. Dizer que, até onde eu sei, a prefeitura ela tem notificado a Sabesp. Ela avisa a Sabesp. É que o tempo da Sabesp nem sempre é o tempo do conserto, né? Nós temos casos aí que a água fica uma semana correndo para a Sabesp ir lá arrumar. E mesmo quando arruma, quando eles vão lá fazer o conserto, não fica adequado, porque eles jogam aquele barro em cima e jogam o asfalto e aquilo depois cede, a rua fica toda esburacada. É só dar uma olhada para São Paulo, é só andar em São Paulo, né? Onde a Sabesp intervém para a gente ver a qualidade do pavimento, as condições do pavimento. Realmente é um serviço muito precário. O que está acontecendo com a Sabesp hoje, e aí a gente vai lá conversar com os técnicos da Sabesp, eles falam da terceirização, da quarteirização, de empresas descompromissadas que estão prestando serviço para a Sabesp, que não é mais como era antigamente, né? Quarteirizou, não é mais o terceiro. Quarteirizou a prestação do serviço. Alguns números, vereador. O senhor citou um tema que eu até queria que o vereador Ricardo Yang também comentasse. Alguns números que eclodiram nessa crise de recursos hídricos são números marcantes, em especial um deles. A maior estiagem nos últimos 70 anos, ok, está faltando água, o índice pluviométrico foi baixíssimo, ok. As perdas da Sabesp, o senhor falou nisso na primeira pergunta, elas vão no número mais conservador, de 18%, não há nenhum técnico que considere que a Sabesp perde menos de 18% da água que produz. Há 33%, que é o número mais arrojado, digamos assim, o número mais expressivo de perdas. Se a cada 3 litros de água que você produz, você perde 1, ou se a cada 5 que você produz, você perde 1, no número mais conservador, no número mais arrojado, fica difícil. Por isso que o cálculo já é de que em um ano perdeu-se uma cantareira, né? É o cálculo que se tem, é que um ano, toda essa crise aí que está tendo de água, se realmente tivesse cuidado da tubulação, né? São tubos antigos, são tubulações antiguíssimas, né? E tem vazamentos aí que a Sabesp nem sabe que existe, ele está correndo por debaixo da terra, né? E eu acho que o vereador Reis tem toda a razão, a necessidade de se rever completamente a estrutura da Sabesp e a forma com que o Estado gerencia a água. Agora,
A prefeitura pode fazer muito mais. Quando nós falamos que uma cidade ela precisa ser regeneradora de serviços ambientais, significa que a cidade precisa ser produtora de água também. Como é que uma cidade pode ser produtora de água? Nós temos o que nós chamamos aqui carinhosamente da lei das piscininhas, que obriga todos os condomínios a manterem cisternas para captação de água de chuva. A pergunta que fica, a prefeitura está supervisionando e fiscalizando os condomínios de forma a garantir que essa lei esteja sendo cumprida? Eu tenho dúvidas. Durante o mandato, eu vi muito poucos vereadores e mesmo secretários falarem sobre a lei das piscininhas. Está na hora de rever a eficácia dessa lei. Vou dar um segundo exemplo. Nós vamos agora rever o Código de Obras. E o plano diretor deu um grande passo à frente ao incluir os critérios de construção sustentável no plano diretor. Por que isso é tão importante? Vereador Reis, o senhor sabia que os condomínios que ficam na área de várzeas, como a Berrine, como ali a região de Pinheiros, do Tietê, etc., elas, ao rebaixarem, os condomínios, ao rebaixarem o lençol freático, bombeiam água dos lençóis freáticos direto para o rio Pinheiros e Tietê. Quer dizer, nós temos uma produção de água em São Paulo que não só não é aproveitada, como ela é jogada em rios poluídos. Quer dizer, nós temos, eu não vou nem falar dos tetos verdes e da possibilidade que nós teríamos de reduzir a bolha de calor, porque é outro fenômeno que ocorre, Wagner, é que a cidade fica muito quente porque ela é uma bolha de calor por baixa cobertura verde. O que acontece? As nuvens vêm para a cidade, a chuva se precipita na cidade e não nos seus arredores, nos mananciais, né? Então, nós também temos esse problema, temos que diminuir a temperatura da cidade para que a chuva que caia de forma mais distribuída. Então, há vários aspectos que o município pode agir e eu acho que agora, na abertura dos trabalhos da Câmara, nós temos que discutir isso na Câmara. Como a Prefeitura pode avançar a sua agenda de produção de água na cidade de São Paulo. Vereador, eu, aproveitando aqui a sua fala, eu apresentei nessa casa, já está tramitando um projeto de minha autoria, que cria o Banco de Águas da cidade de São Paulo. E justamente pensando nesse exemplo que Vossa Excelência deu, que são os prédios, né? Lá no caso da várzea, lá da várzea de baixo, que é aquela região de Santo Amaro é conhecida como várzea de baixo. Na região da várzea de baixo, realmente, o senhor disse que eles jogam no Rio Pinheiros. Mas tem vários lugares que eles jogam na rua. A água fica correndo na rua. A água, você olha a água limpinha, né? Que é tirada do lençol freático e jogando na rua. Então nós, olhando aquilo, nós tivemos a ideia de apresentar um projeto criando um banco de água para captar essa água. Para que essa água que a prefeitura, ou de forma direta ou de forma indireta, que todos os prédios que têm esse sistema de bombeamento, que eles sejam cadastrados na prefeitura, que haja um cadastro desses condomínios, né, que vai lá e as garagens estão abaixo do nível da rua e entram no lençol freático e eles têm que criar forma de armazenar essa água e a prefeitura, de forma direta ou indireta, que ela pode por concessão, ter uma empresa que vai captar essa água e essa água vai para um banco de água, que poderá ser usada para reuso, poderá ser usada inclusive para tratar e voltar para as casas para as pessoas usarem, né? E para as próprias atividades da prefeitura no seu dia a dia, que é muito desperdício de água. A gente está tendo um debate altamente interessante, porque ele contempla uma prerrogativa do legislativo, vereador, que é um negócio chamado interesse público. O cara que mora fim da Carlos Caldeira Filho vira à esquerda, aí pega lá o trecho da igreja Ellen White lá. O senhor conhece bem. Como é o nome daquela avenida, vereador, que eu não estou lembrando o nome. É o Telemaco, aquele trecho lá, Elias Mas. Isso. Aí, aquele trecho já de subida, eu tive lá poucas vezes por ter dado aula na Unida, como o senhor sabe, né? Aquele trecho lá, racionamento de água lá, é algo que existe há anos.
né? Para a gente começar água não a sobe. falar. O Jardim porque a água não Valquíria. so- Isso, Morro isso. da Jardim Lua, Valquíria. em Capão Redondo que você O citou. Jardim Valquíria precisa pôr uma bomba para jogar água lá, porque a água não sobe. E aí, vereador? A gente está contemplando algo que eu acho que é fundamental e que não soa como esperança em meio ao trágico, como o senhor pontuou. Não, eu quero parabenizar o vereador Reis por esse projeto de lei, assim como todos os vereadores me ajudaram a aprovar a lei que denomina em cada rua a bacia a que aquela rua pertence. Por quê? Porque nós achamos que São Paulo depende da água do sistema Cantareira e isso ocorre pela lógica da Sabesp. Porque São Paulo está sob um manancial de água fantástico. Só nesse ponto que nós estamos, Wagner, nós temos 3 rios cruzando aqui embaixo, aqui nessa região do Anhangabaú, todos enterrados ou canalizados. Quer dizer, a cidade, ela tem uma ONG chamada Rios e Ruas, que estudou isso e mapeou toda a cidade de acordo com as bacias. Nós temos uma riqueza de água fantástica, só que a lógica da produção e distribuição da água não obedece os conceitos que foram colocados aqui e do PL que o vereador Reis está colocando. Eu acho que é nosso dever, vereador, agora, no início dessa legislatura, nos debruçarmos com muita seriedade sobre isso. Temos que fazer justiça ao vereador Benco, que várias vezes tentou trazer uma CPI a respeito da Sabesp e nós acabamos não aprovando essa CPI. E temos a obrigação de mergulhar fundo nessa questão, porque o que a prefeitura puder fazer, ela tem que fazer. O que a prefeitura puder fazer, leis que nós possamos trabalhar na Câmara para conscientizar a população e restabelecer um equilíbrio na produção da água, nós temos que fazer. Temos que estudar seriamente o IPTU verde, seriamente, os tetos verdes, que é uma outra lei aqui que está parada na sua tramitação, que precisamos aprofundar. Quer dizer, é hora de colocar como prioridade a necessidade da cidade produzir serviços ambientais. E o senhor acabou de dar, vereador, uma boa ideia de pauta. Nós vamos conversar, inclusive, com a sua assessora, a Alice, e nós vamos avançar nessa ideia de pauta, mostrando aqui, na Austrália e em outras cidades do mundo, essa questão das coberturas verdes. Nós vamos fazer uma reportagem, nos próximos dias nós vamos exibir aqui na TV Câmara, mostrando pequenas ações que o paulistano pode fazer, como ele pode fazer, para minimizar impactos ambientais no dia a dia. Nem preciso dizer que o senhor e a sua assessoria serão consultores dessa pauta para a gente, uma vez que nós não dominamos a questão ambiental. Mas acho que isso é absolutamente fundamental no sentido de diminuir um pouco a temperatura da cidade, fazendo com que a chuva, o vereador Natalini também fala bastante disso, fazendo com que a chuva não seja muito violenta, na verdade, e muito concentrada. O que a gente tem é temporal. A gente não tem a chuva regular. Exatamente. Né? E eu até gostaria de dizer uma coisa para o telespectador, que talvez nem todo mundo saiba, mas existe um cientista do INPE chamado Antônio Nobre, que fez um estudo há uns 4 anos sobre os rios aéreos, onde ele mostra que na mesma latitude da cidade de São Paulo, pouquíssimas cidades do mundo têm a precipitação que nós temos. E nós temos porque nós recebemos a evaporação da Amazônia, que se condensa no contato com os Andes e se precipita do centro-oeste e no centro-sul. Então, também a nossa crise aqui não está dissociada da questão do desmatamento na Amazônia. Não está dissociada. Aliás, a Amazônia que o senhor citou, que está padecendo em meio a uma cheia atípica e também histórica, ou seja, o problema que abunda lá é o que nos falta cá. Exatamente. Então, nós temos que olhar o nosso microsistema ambiental aqui e repensarmos totalmente. Essa questão do aquecimento, Wagner, e o vereador Reis participou dessas discussões, por ocasião da discussão do plano diretor, nós temos um mapa no plano diretor que mostra as ilhas de calor na cidade de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo, ela é a região mais quente de São Paulo e também é a região que tem menos verde per capita na cidade. Quer dizer, então nós não estamos falando só do verde porque o verde é importante, porque o verde torna a cidade mais bonita, mais agradável. Não, nós estamos falando do verde porque a cidade não pode atingir esses níveis de calor, porque ela desequilibra todo o sistema já desequilibrado
climático que nós estamos, né? Então, é uma pauta, sim. Eu acho que a Câmara, e nós temos essa obrigação, a Frente Parlamentar de Sustentabilidade, a Comissão de Meio Ambiente, e é um tema suprapartidário. Uma das razões pelas quais eu e o vereador Reis trabalhamos muito bem em conjunto, porque nós trabalhamos no espírito suprapartidário. Essas questões ambientais precisam ser tratadas independentemente de quem esteja no governo. É uma questão da população e é uma questão de sobrevivência da cidade. Sem dúvida. A gente vai avançar nessa conversa aí. Temos que responder as outras duas perguntas. Eu queria, além de responder as duas outras perguntas, uma delas, que é do Adriano Luiz dos Santos, de Santana, como é que será a vida política da nossa cidade agora que a vida volta ao normal sem a Copa do Mundo? O que é que a gente pode esperar? Antes de vocês responderem, vereadores, eu queria sugerir que a gente falasse o seguinte: estão pipocando reportagens na imprensa, de modo geral, mostrando que no Senado, na Câmara dos Deputados em Brasília, portanto no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e nas Assembleias Legislativas pelo país e nas câmaras municipais, o clima é de eleição. O segundo semestre vai ser um semestre voltado para a pauta política de uma eleição muito importante, que é a eleição para a presidência da República, para a renovação de 1/3 do Senado e ainda para a renovação do Congresso e também das Assembleias Legislativas. Como é que vai ser esse segundo semestre na prática aqui na Câmara Municipal? Quais são os assuntos sobre os quais a Câmara deve se debruçar? Quão claro é o compromisso com essa opinião pública que aguarda algumas respostas? Eu acredito que nós, inclusive, temos alguns vereadores aqui que são candidatos, né? Mas eu acho que a pauta da Câmara, o dia a dia dela vai continuar normalmente. Tem algumas questões que será discutida agora nesse segundo semestre. Código de Obras, a questão do plano Municipal de Educação, que eu estou presidindo. Agora vamos ter várias audiências públicas, né, para debater o Plano Municipal de Educação, no mês de agosto e setembro, e são os 2 meses que antecedem o dia 5 de outubro, que é o dia das eleições, do primeiro turno. Eu, particularmente, ainda não visualizei nada que vai fugir o funcionamento normal até porque a Câmara aqui, os vereadores têm um compromisso com a cidade. Eu acho que eles têm que cumprir o papel deles aqui e não vai deixar as atividades que tem lá fora do processo eleitoral, que devam ser feitas em outros horários, à noite ou na parte da manhã, nos finais de semana. O senhor acredita que o ritmo vai ser o mesmo? Eu quero acreditar e torço para que seja o mesmo, porque a cidade não pode sofrer essa paralisia, ficar parada por conta da eleição. Eu quero que funcione. Vereador, eu vou discordar do meu nobre colega. Eis que chega o momento... Eu vou discordar do meu nobre colega porque eu não acredito nisso. Né? Sim, mas eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso por algumas evidências que nós temos, não é só por não acreditar. A primeira evidência é o seguinte: o vereador suplente não tem o mesmo compromisso que o vereador titular. Por quê? Porque ele tem um curtíssimo prazo e nesse curtíssimo prazo ele muitas vezes está em cima de uma agenda com o seu próprio público eleitoral, etc., do que uma agenda da Câmara da Cidade e mesmo porque ele também não tem esse histórico dessa legislatura que o ajude a atuar de uma forma mais ampla, mais estratégica. Então, nós temos um problema com os vereadores suplentes. Os vereadores suplentes que nós tivemos a oportunidade de ver têm tido um pouco esse comportamento. Segundo ponto é que nas eleições acirra-se o partidarismo. Então, os vereadores não se colocam por mérito, se colocam para atacar o partido do outro. Nós vimos isso no final da legislatura, quando a situação ia falar da crise da água, atacava o governo do Estado, né? Aí a oposição, ao invés de discutir a crise da água, atacava a questão da mobilidade urbana, dos transportes, etc, etc. Quer dizer, claramente se fugindo do mérito e entrando num confronto partidário. Ora, nós vamos entrar em um semestre com assuntos muito, muito delicados, né?
A questão da lei de zoneamento e do Código de Obras é central para a cidade, é absolutamente central. E eu temo que esses debates podem ser contaminados por esse espírito de Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras, que acaba tomando conta da Câmara muitas vezes. Então, respondendo o nosso telespectador, eu acho sim que nós vamos ter o nosso trabalho prejudicado e acho que pessoas que não são candidatas, né, como o vereador Reis e vários outros candidatos, vereadores que não são candidatos, eu também não sou candidato, tem uma responsabilidade dobrada em procurar equilibrar as coisas de forma que essa agenda possa caminhar. Na resposta de Vossa Excelência parte do pressuposto que os vereadores candidatos vão pedir licença do cargo? Alguns deles vão. Acho difícil. O vereador Natalini, não tem sido... que é candidato a governador do Estado, e o vereador Laércio Benco, que também é candidato a governador do Estado, farão isso naturalmente, né? O Benco já disse que vai. Vai pedir licença. O Natalini diz que ainda não sabe, mas quando a agenda se acirrar, por volta do final de agosto, início de setembro, é quase impossível. Historicamente, a gente não vê os vereadores fazendo, porque eles podem ser candidatos nos cargos, né? Então, historicamente, a gente não vê os vereadores saindo dos cargos para só fazer a campanha deles aí fora. Eles acabam fazendo em horários que não são os horários de sessões aqui na Câmara, né? Então, por isso que eu... Oxalá seja assim. Por isso que eu acredito. Possa ser que um ou outro faça isso, mas não será a totalidade dos vereadores, porque o histórico não é esse. O histórico é que os vereadores, eles participam aqui nos dias que tem sessões. O que pode acontecer é de que nem todos os dias que tem as sessões ordinárias, programadas, que elas aconteçam, né? Mas não será... Eu acho que não será a regra durante esses 2 meses, né? Olha, nós temos boas perguntas aqui para vocês, mais 3 perguntas, uma em especial que eu achei bastante interessante, a quem eu agradeço é o José Luiz Pereira, um abraço a você, meu caro, e obrigado pela sua audiência, do Jardim Sapopemba, lá na Zona Leste. Ele é visionário e profilático, esse nosso telespectador. Por quê? Ele diz o seguinte: por que a prefeitura não aproveita essa estiagem toda e esse momento de seca na cidade de São Paulo para limpar os bueiros da cidade? Parece adequado, porque quando vê a chuva, sai de baixo, hein, vereador? Olha, para o nosso telespectador Luiz Pereira... José Luiz Pereira, visionário profilático, é um grande elogio, tá? Para que não paire nenhuma dúvida sobre essa questão. Não, realmente, o senhor está coberto de razão, é a hora de limpar os bueiros, evitar enchentes, mas também é a hora de radicalizar os programas de despoluição do Pinheiros e do Tietê. Porque se nós tivéssemos esses rios despoluídos, toda a água da chuva que fosse para esses rios poderia ser aproveitada para diminuir a situação da Guarapiranga. Porque todo mundo fala da Cantareira, mas na Guarapiranga, no sistema Guarapiranga, nós estamos com 20% só de reserva. Quer dizer, não é uma coisa localizada. E aí temos mais perguntas aqui. E, aliás, vereador, a gente estava mostrando agora no Jornal da Câmara com a Adriana Natali a Marginal do Rio Pinheiros. Se olhar a Marginal do Rio Pinheiros, ali do alto da câmera que a gente tem na Rua Hungria, a cidade é bonita. O problema central é que os brasileiros não conseguem ter nos rios Pinheiros e Tietê o orgulho que os ingleses têm no Tâmisa e o orgulho que os franceses têm no Sena, só para citar alguns. É muito simples, o problema é de cartão postal. O cartão postal é bonito. O problema é o cheiro, o problema é a qualidade da água, o problema é tudo aquilo que começa envolve... pela própria Sabesp, que joga o esgoto em córregos, né? Eu estive no Parque M. Boimirim, sexta-feira eu estive no Parque M. Boimirim. O que eu constatei lá? Que a Sabesp está jogando o esgoto no lago do Parque M. Boimirim. Eu, inclusive, vou fazer uma representação junto ao Ministério Público, vou fazer uma representação junto à Secretaria do Meio Ambiente, do Verde Meio Ambiente, para quê? Para que tome as providências, para que faça as multas à Sabesp, para que notifique a Sabesp, para que ela cesse essa agressão. Você vai visitar o parque, vai lá ver aquelas árvores lindas, vai passear no parque, o que encontra lá? Uma fossa a céu aberto. O lago do Parque da M. Boimirim está recebendo o esgoto da Sabesp. Isso é o fim do mundo. Aí o vereador Reis levanta uma questão, Wagner, se você me permite. Claro. Que é
o papel da empresa pública, o papel da empresa concessionária ou da empresa mista. Nós estamos vendo que na Sabesp, que é uma empresa mista, ela está sendo orientada politicamente. Uma concessionária corre o risco de ser orientada politicamente? Corre, claro, mas a possibilidade é menor. Uma empresa pública ou mista tem a possibilidade de uma orientação política muito maior. Eu tenho certeza que se fosse uma concessionária, ela não permitiria que isso ocorresse. Por quê? Porque perderia dinheiro, seria multada e, eventualmente, perderia concessão. Agora, saber por que isso não ocorre com a Sabesp. A mesma coisa ali na região da Guarapiranga, na área sul da Guarapiranga. É um esgoto a céu aberto. Uma concessionária faria isso? Perderia concessão. A gente está quase encerrando o programa. Eu só queria ver a imagem da Marginal Pinheiros, a nossa produção. Olha lá, vereador. Essa câmera está no alto de um prédio ali na esquina da Rua Hungria. Vejam só. Tá lindo. Então, é uma imagem bonita da cidade de São Paulo. Não dá pra... a cidade de São Paulo, a selva de pedras, essa ladainha que a gente está acostumado a ouvir. Vejam só, os carros à esquerda aí, na parte inferior do vídeo, em primeiro plano, os carros que vão... Eu vou discordar de você. Se você pega um rio como esse, seja o Sena, seja o Tâmisa, seja mesmo os rios das grandes cidades americanas, você tem uma cena como essa e você vai ter gente andando de barco, gente praticando remo, gente andando, ciclista, vida. O que nós estamos vendo aqui é um rio morto e a vida que tem está dentro dos carros. Como é que nós podemos chamar isso de bonito? Não pode chamar. Mas a paisagem não é bonita, vereador? Não, a paisagem é uma paisagem morta, sem vida. Bom, como natureza morta, até podemos discutir se ela é bonita. E o trem que passou lá também, passou um trem lá da CPTM. E dentro dos trens. Cheio de Cadê a vida? O trem da CPTM está lotado de vida. Imagina aquelas pessoas que moram naqueles apartamentos de luxo ali no Panambi. Apartamentos de 15 milhões, né? Sentindo aquele cheiro da fossa a céu aberto, porque aquele rio lá, o Rio Pinheiros ali, é uma fossa a céu aberto, vereador. Você imagina, você compra um apartamento, essas empresas que vendem aqueles apartamentos, elas poderiam ajudar o Estado porque elas ganham muito dinheiro, gente. Apartamentos de 15 milhões, elas poderiam ajudar o Estado a recuperar o Rio Pinheiros. Agora, olha, tem 2 minutos para encerrar o programa, ou seja, tem que ser no ping-pong mesmo. O que as autoridades estão fazendo para fiscalizar os desmatamentos regulares em áreas de mananciais? Pergunta o Marcos Haroldo, da cidade de Dutra, e o Faisal Júnior pede explicações a respeito da postura do PPS em nível federal, estadual e municipal. Rapidinho para a gente terminar, 2 minutos. Desmatamento de áreas irregulares. Ô Wagner, não tem muita fiscalização, não. Eu tenho andado muito aí, principalmente na região do Herculano, Guarapiranga, eu tenho visto que há ações de predadores destruindo o meio ambiente e tanto a Guarda Metropolitana Ambiental quanto a Polícia Militar Florestal, a Polícia Florestal, não tem feito um trabalho que a cidade precisa que seja feito. Preventivo. Não tem feito a prevenção. E mesmo você acionando esses órgãos, é uma burocracia, é uma lentidão para se atuar, para fazer as atuações, apreensões, né? Desses predadores, de caminhões jogando entulho em beira de córrego, hoje mesmo no Moinho da Velha, eu passei lá, tá cheio de entulho, estão jogando entulho no córrego, quem que pode com um negócio desse? Depois vem as chuvas. Já era. Bom, vereador, e o PPS? Eu primeiro tenho que concordar com o vereador Reis em relação a isso, eu acho que a população tem que ser empoderada para ela ajudar nessa fiscalização e suprir, diminuir a ausência do poder público. Em relação ao PPS, o PPS tem uma agenda ambiental, tanto é que em nível nacional participa da coligação onde está presente a nossa ex-ministra do Meio Ambiente, que tem uma agenda ambiental muito clara, né? Agora, no nível estadual, está coligado com o governador, ou com o PSDB, o que é muito ruim, porque essa agenda ambiental fica comprometida, porque nós sabemos que a agenda ambiental do PSDB foi muito, muito fraca e muito aquém das necessidades que nós discutimos no programa aqui agora. Então, o PPS tentará fazer propostas, mas a condição de fazê-las está muito reduzida. Legal.
Queria agradecer a você, telespectador da TV Câmara, começando pelo vereador Ricardo Yang, do PPS. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado. Muito agradável, como você, sempre. Wagner, o seu programa é sempre um programa muito bom, porque ele vai direto nos temas que precisam ser discutidos. E aproveito para parabenizar e agradecer aqui também o nobre vereador Reis e os telespectadores que nos acompanharam. Vereador Reis, muito obrigado pela presença. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco nesse segundo semestre. Eu que agradeço. Agradeço a você, o nobre vereador Ricardo Yang também. É sempre gratificante estar participando aqui no Clipe Eletrônico junto com Vossa Excelência. E nós estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a você, boa tarde, vereador, e boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É isso aí. E o pessoal da área técnica, o Rômulo Speca na nossa produção. Muito obrigado, coletivo. Se sintam todos abraçados. Isso mesmo. E às 6h30 tem mais com o Marcelo Miura, que já está aqui conosco para produzir, editar e apresentar a segunda edição do Jornal da Câmara, com mais notícias da cidade, do Legislativo e muita prestação de serviço. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a todos.